Agora nós estudaremos matriz determinante. Agora nós vamos lembrar que as matrizes, elas têm um símbolo. Bem, eles podem variar e nós já estudamos isso. Mas eu disse que nós não poderíamos usar um traço à direita e outro à esquerda dos elementos, porque esse era um traço específico para a matriz determinante. Pois bem, agora chegou a hora de usá-lo. Uma matriz determinante, ela precisa ser uma matriz quadrada. Não importa se é de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, ela precisa ser uma matriz quadrada. O símbolo que nós utilizamos para que quem estiver lendo saiba que é uma matriz determinante é um traço à esquerda e o outro à direita, que aqui estão em vermelho, na vertical. Coloquei dois exemplos, um com letras e outro com números. Notem que eles podem ser positivos, negativos, também podem ser fracionários, podem ter raízes, então isso não é problema. Com a matriz determinante, nós formamos o número determinante. Como é que nós fazemos isso? Bom, para achar o número determinante, nós utilizamos, entre outras coisas, de uma regra chamada regra de Sarri. Escrevemos Sarros, mas lemos Sarri, em francês. E notem também uma coisa, nós já temos uma matriz determinante. Esse número determinante, ele é diferente. Então, muita gente escreve assim, acho determinante. Opa, ela deve estar se referindo ao número determinante. Então, é preciso saber bem o que está sendo pedido ou o que está se falando para alguém. Bom, como que trabalha essa regra de Sarri? É simples. Uma matriz quadrada, por ela ser quadrada, ela tem duas diagonais. Uma diagonal principal, que aqui está em azul, que ela vem de cima para baixo, da esquerda para a direita, como num quadrado. Então, ela passa por cima dos números 5, 6 e 1. Também ela tem uma diagonal secundária, que é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, é o 2, 6 e 1, nessa nossa matriz exemplo. Veja que interessante. Eu coloquei mais traços amarelos, mais traços vermelhos. Por quê? O que acontece é o seguinte, se nós multiplicarmos essas duas diagonais, ficam de fora o menos 3, o 3, o 2 e o menos 1. Para que nós possamos contemplar todos na multiplicação, nós precisamos copiar a coluna da direita para o lado esquerdo. Então, eu coloquei aqui 1, 2 e 1. E a coluna que está à minha esquerda para o lado direito. Então, veja que eu escrevi 5, 3 e 2. E aí eu faço a primeira diagonal, né? 1, 3 e menos 1. E faço as outras paralelas. Então, elas também são principais. Por isso, estão em azul. 5, 6 e 1, menos 3, 2 e 2. E aí eu faço a diagonal secundária. 1, 3 e menos 3 e as suas paralelas. Note que ao multiplicar todos esses elementos que estão nas diagonais, ou por onde as diagonais passam, nós conseguimos contemplar todos os elementos da matriz. Então, esse era o nosso objetivo. Bem, ao multiplicar esses elementos, o que nós fazemos? Veja, se eu multiplico aqui, eu tenho 3 valores para as diagonais principais e mais 3 para as secundárias. Ora, os valores da diagonal principal que nós multiplicamos, nós somamos. E os da secundária, nós subtraímos. Então, primeiro multiplicamos, depois somamos ou subtraímos, conforme for a diagonal. E nesse ponto, a única dificuldade que se pode ter é a organização. Você precisa escrever bem os números para sair certinho. Olha, mesmo com muita prática, é bem interessante você fazer o desenho dessas diagonais, mesmo que seja lápis,
para não se perder. E a outra coisa, note se o número ele é positivo ou negativo. Porque por ser negativo, muitas vezes vai mudar o sinal. Então precisa se utilizar parênteses. Então veja aqui, 1 vezes 3 vezes menos 1. 5 vezes 6 vezes 1 e menos 3 vezes 2 vezes 1. São todas diagonais principais, todas em azul. Então, nós multiplicamos os três valores, pegamos os resultados e somamos. Então, nós temos 1 vezes 3 vezes menos 1, menos 3. 5 vezes 6 vezes 1, mais 30. Menos 3 vezes 2 vezes 2, menos 12. Aí, nós temos as diagonais secundárias. 1 vezes 3 vezes menos 3... resulta menos 9. Então, menos 9. Vou subtrair agora. 2 vezes 6 vezes 1 dá 12. Então, eu subtraio menos 12. Menos 1 vezes 2 vezes 5 resulta menos 10. Menos 10. Fica mais 10. Certo? Vai mudar o sinal também. Então, feito isso, é só fazer as contas. Eu acho muito interessante organizar os resultados positivos de um lado, os negativos do outro, e daí fazer a conta. Que aí não se perde, não erra, fica tudo tranquilo. Então, ficamos com 49 menos 27. E o resultado, 22. Então, qual o meu número determinante desta matriz determinante? 22. E onde nós usamos esse número determinante? Olha, um dos exemplos é na geometria analítica. Qual a condição para que três números estejam alinhados, ou seja, sobre uma mesma reta, formando uma reta, né? Ou melhor, formando dois segmentos numa reta suporte? A condição é que o número determinante seja igual a zero. Então, se não der zero, são três números que não estão alinhados, então posso uni-los a formar um triângulo, como eu fiz aqui com os dois desenhos. Tá bom? Então, por exemplo, você tem um plano cartesiano e aí você tem uma reta, ela tem uma determinada inclinação, a localização dela com seus pontos nessa reta. Ótimo. Ela tem o que nós chamamos de equação da reta. A equação tem incógnitas e tem igualdade. Mas como ela é uma reta, vai igualar a zero. Olha que interessante. Então, você tem uma equação da reta igual a zero por causa dessa condição de alinhamento. Professor, mas e de onde vêm esses números que nós colocamos na matriz? Veja bem, analise esses pontos que estão aqui sobre a reta. Nós temos um primeiro ponto aqui, ele tem uma localização no plano cartesiano. Então, ele tem coordenadas x e y. O segundo ponto também, o terceiro ponto também. Então, se eu tiver lá um ponto cujas coordenadas são 2 e 1, então eu escrevo na matriz 2 e 1, separadamente. E o outro ponto for 3 e menos 4, então embaixo eu registro 3 e menos 4. E o terceiro ponto for 10 e 2, tudo bem, eu registro embaixo 10 e 2. Tá, professor, mas aí falta uma coluna, né? Como que nós vamos calcular o número determinante se não é uma matriz determinante? Ela precisa ser quadrada para ser determinante.
Ora, eu simplesmente pego uma terceira coluna e coloco valores 1. 1, 1, 1. Por quê? Porque eu completo a condição que precisa ser quadrada e na hora de eu multiplicar, que é isso que nós faremos na matriz determinante, eu não estaria alterando valores. Pronto. Então, veja, eu utilizei as coordenadas dos pontos, montei uma matriz determinante, verifico o número determinante. Se ele for zero, está alinhado. Se não for zero, não está alinhado. Então, é porque trata-se de um triângulo. Tudo bem? Viram? Uma aplicação muito fácil e eu consegui mostrar para vocês de onde vem, para que nós usamos o cálculo do número determinante em uma matriz determinante. Esse é um dos usos. Então, até a próxima aula. Muito obrigado. Até.